Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora, 9h05, a Rádio Bandeirantes segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eleição domingo agora, o assunto está crescendo. Nosso convidado hoje é o candidato Celso Russomano. Candidato, bom dia. Obrigada por falar com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes. Candidato, queria começar a nossa conversa falando a respeito do seu posicionamento nas pesquisas de intenção de voto. Hoje houve a divulgação da pesquisa Datafolha e ainda há um empate técnico para o segundo turno envolvendo 3 candidatos. O senhor é um deles, mas na pesquisa o candidato Guilherme Boulos aparece em segundo lugar, numericamente falando. Eu queria perguntar para o senhor qual é a análise que o senhor faz desse número e qual foi a restrição da campanha de Celso Russomano em relação ao Datafolha, que fez com que a campanha pedisse à Justiça para que esses números não fossem divulgados. Bom, nós temos aí uma forma de fazer a pesquisa que não atende à especificação da legislação em vigor. E a forma de fazer tem um desvio de números. Por conta disso, a metodologia tem um desvio de números. E por conta disso, né, a coordenação da campanha entendeu que deveria pedir a não divulgação da pesquisa por conta disso. Nós temos outras pesquisas, e nas outras pesquisas aponta outros números. Eu tenho uma média de 18%, e não são pesquisas internas só. A pesquisa do IPESP, da Badra, a pesquisa da Paraná Pesquisas, tem outros números. E por conta disso é que nós, eu digo nós porque a campanha como um todo, entendemos que a forma com que o Datafolha faz as pesquisas tem um pequeno desvio e por conta disso a organização da campanha decidiu entrar na Justiça e pedir que fosse impedida a divulgação. Candidato Celso Russomano, é o Pedro Campos. A Lei Cidade Limpa, que foi introduzida aqui na cidade de São Paulo pelo então prefeito Gilberto Kassab, é tida aí por especialistas, urbanistas, como um dos maiores avanços que nós tivemos em São Paulo para mudar o cenário da cidade, né? O senhor concorda com essa lei? O senhor pretende mudar alguma coisa na Lei Cidade Limpa, caso seja eleito prefeito da cidade de São Paulo? Pedro, a gente tem uma cidade que não é tão limpa assim, infelizmente, né? Porque você vê os ônibus intermunicipais entrando na cidade e fazendo publicidade. Você também tem caminhões de todas as companhias, principalmente do setor de refrigerantes e cervejas, que fazem publicidade. E, às vezes, as carretas têm 23 metros de comprimento com publicidade. Então, a gente precisa, sim, cuidar do visual da cidade, mas tem que tomar cuidado, porque a lei vale para quem está no município, mas para quem está fora do município, a lei não vale. E a lei vale para determinados segmentos e para outros não vale, né? Se a gente falar de placas em prédios, etc., hoje nós estamos vendo as placas indoor sendo utilizadas, ou seja, são grandes vitrines com vidro na frente, a lei assim permite, que tem publicidade muito grande por trás do vidro. Então, a gente tem que olhar com carinho para isso, para poder solucionar esses desvios também. Eu acho que mereceria aí, por parte da população, uma consulta para ver o que a população acha em relação a isso e se deve se manter desse jeito ou se deve se impedir ou melhorar, talvez, ou se deve se impedir a publicidade. Pessoalmente, candidato, o senhor defende que a lei seja alterada, flexibilizada? Não tenho opinião sobre esse assunto, não. Eu acho que existem muitas cidades no mundo que têm publicidade e elas não deixam de ser bonitas por causa disso. Eu acho que a gente precisa ouvir a população.
é uma questão que diz respeito à sociedade como um todo. Agora, que existem desvios, existem, e quem está fora do município, ou com veículos que vêm de fora do município, como veículos de transporte público, fazem publicidade do mesmo jeito. Então, a gente precisa ver de que forma a gente pode solucionar o problema. A lei tem que ser para todos, não pode ser para uns, impedimento para uns e benefício para outros. Candidato, aqui é a Mariana Godoy, falando sobre um outro problema e uma outra questão que atinge quase todos os brasileiros, é uma preocupação de quase todos, que é a questão do desemprego. Na cidade de São Paulo, nós temos milhões de pessoas e uma diferença entre o nível de desemprego variando de região para região, sendo que no centro essa relação é um pouco menor e um pouco maior nas periferias, mas uma média em torno do que tem o Brasil, de 13% de desempregados em São Paulo. Se eleito, qual a sua proposta para a criação de empregos nas periferias do município de São Paulo, principalmente na Zona Sul, que é a região mais afetada? Oi, Mariana, prazer falar com você. Bom dia. E parabéns pelo teu trabalho aí na Bandeirantes. Obrigada. Ora, geração de emprego é a maior preocupação minha, porque nós estamos com uma quantidade imensa de pessoas desempregadas. A gente vê hoje uma população em situação de rua de mais ou menos 28 mil pessoas, e eu tive conversando bastante com essas pessoas que estão em situação de rua, e a reclamação geral é de que elas não têm emprego. Até tinha um programa muito bom na prefeitura que chegou a dar mais ou menos 3 mil empregos, que era do Felipe Sabará, mas foi descontinuado na gestão do Bruno. No princípio, com esse programa, um programa muito bom, que eu pretendo trazer de volta, mas depois foi descontinuado. Agora, a gente tem um problema sério em São Paulo. A gente tem uma quantidade imensa de prestadores de serviços que foram embora da cidade. E foram embora por quê? Porque no entorno de São Paulo, o ISS é menor do que o ISS da capital, ou seja, nós cobramos em média 5% de ISS e na Grande São Paulo 2%. E aí as empresas prestadoras de serviço, call centers, que chegavam a ter 3, 4, 5 mil posições em cada call center, as empresas de franchise e outros prestadores de serviço foram embora da cidade e se instalaram nos municípios vizinhos. Então está provado, até pelos municípios vizinhos, que quando você baixa a carga tributária, você traz de volta as empresas para cá. Esse é um dos mecanismos que a gente vai adotar para que as empresas retornem para São Paulo. Porque nós temos aqui toda a infraestrutura necessária para essas empresas, inclusive cabos de fibra ótica, só que a gente não tem as empresas, mão de obra sobrando, como você bem acabou de falar. Além disso, nós precisamos incentivar a construção civil, principalmente em moradia popular. Eu já conversei com o governo federal, existe bastante recurso para isso. Nós queremos trazer esse dinheiro para São Paulo, nós queremos que as empresas, a indústria da construção civil invista na cidade, e é outro problema, porque a burocracia para se aprovar uma planta aqui, as exigências e a outorga onerosa, que é um pagamento que você faz para poder construir em São Paulo, são tão grandes que acaba que, mais uma vez, os municípios no entorno de São Paulo levando vantagem. Nós precisamos desburocratizar esse processo. No ano que vem é o ano para isso, nós vamos mexer no plano diretor, mas nós precisamos também de uma lei de retrofit. Nós temos 700 prédios notificados no centro de São Paulo, e esses prédios não têm uma reforma, que seria o retrofit, porque a legislação cria tantos empecilhos que os empresários não conseguem investir. E nós acabamos vendo, nós temos por volta de 50 e poucos prédios que estão ocupados, sem as mínimas condições, correndo o risco de acontecer o que já aconteceu em São Paulo e um desses prédios pegar fogo. O que a gente precisa é fazer uma lei de retrofit e dar condição para que a construção civil volte para São Paulo, e aí sim nós vamos gerar emprego na construção civil, na prestação de serviços, no turismo de final de semana. São Paulo fica ocioso nos hotéis de quinta a domingo. Eu quero chamar
para São Paulo de volta, né, aqueles que faziam os pacotes turísticos que acabaram. Venha para São Paulo no final de semana, venha comer na melhor gastronomia, venha nos eventos, na cultura, através do teatro e outras coisas mais, venha conhecer os nossos shopping centers, passe o final de semana e nós vamos gerar emprego e vamos conseguir fazer com que a indústria do turismo de final de semana funcione também. São formas de a gente gerar na cidade. Pois não. Candidato Bruna, aqui, bom dia para o senhor. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, promulgou a lei que dá auxílio emergencial a parte da população por 3 meses. Serão R$100 pagos a determinadas pessoas. A implantação do Renda Paulistana também faz parte do seu plano de governo, no entanto, por enquanto não foi falado ainda em algum valor. Queria saber se o senhor manteria esses mesmos R$100, se aumentaria esse benefício e quanto que isso vai custar para os cofres públicos, candidato. Essa conta já foi feita? Bruna, a conta já foi feita sim e vai depender da renegociação com o governo federal. Nós pagamos de dívida com o governo federal 3 bilhões e 800 milhões por ano. Bom, essa dívida foi contraída lá atrás e deveria ser uma dívida subsidiada, mas com o passar do tempo e com a inflação, acabou virando uma lucratividade para o governo federal. Então, eu já conversei bastante, inclusive com o Ministério da Economia, com o presidente Bolsonaro, que está disposto a renegociar essa dívida. Então, se a gente conseguir reduzir essa dívida, ou seja, o pagamento dela, em 1,5 bilhão, nós vamos ter recursos para investir no programa Auxílio Paulistano, que vai ser uma complementação do auxílio emergencial. Com relação ao auxílio que foi aprovado pelo Bruno, eu quero dizer o seguinte, que eles diziam que não tinha recurso, que isso não ia acontecer, depois se juntou o PT na Câmara Municipal com o PSDB e aprovaram que devia ter sido aprovado desde o começo da pandemia, porque 90 dias não resolve o problema da quantidade imensa de pessoas desempregadas que nós temos no epicentro da pandemia, que é São Paulo. Candidato, aproveitando esse tema aí, né, o senhor tem se mostrado próximo, né, durante toda a campanha do presidente da República, né? Como que o senhor definiria o desempenho do presidente Bolsonaro nessa pandemia do coronavírus, né, diante de muitas críticas que ele recebeu por algumas declarações? Qual a nota que o senhor dá para o Bolsonaro durante o desempenho dele na pandemia do coronavírus à frente do país, hein? Bom, eu não saio por aí dando nota para ninguém, até porque quem dá nota é professor. Mas eu posso fazer algumas considerações a respeito disso. Em primeiro lugar, se não fosse o presidente Bolsonaro com auxílio emergencial, vocês podem ter certeza que hoje nós estaríamos vendo saques nos supermercados, porque as pessoas estariam sem dinheiro. Ou seja, o auxílio emergencial é que salvou, né, o epicentro da pandemia, que é a cidade de São Paulo. O presidente Bolsonaro abriu mão do pagamento da dívida para com o governo federal, soma isso mais ou menos 360 milhões por mês. Problema no... Pois não, teve um probleminha aqui no contato, mas estamos te ouvindo. Tá. Voltou aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, então, mas estou sem vídeo? Não. Vocês querem que eu refaça? Já voltou o vídeo. Tá perfeitamente normalizada aqui a ligação, candidato. Obrigado. É que eu não estou vendo vocês mais, por isso que eu estou perguntando. Mas, enfim, o presidente Bolsonaro abriu mão do pagamento da dívida, né, temporariamente, então, só, né, no pagamento desses 90 dias agora, nós já estamos aí somando R$1 bilhão, que 90 dias 360, por volta disso, R$1 bilhão que nós deixamos de pagar. Esse dinheiro ficou na cidade de São Paulo. Além disso, só para São Paulo veio mais de R$1 bilhão para o combate à Covid. E o governo federal tem evitado todos os esforços para que a cidade de São Paulo, que é o centro da pandemia, seja bem cuidada. Então, eu vejo isso com bons olhos, né? Essa é a visão que eu tenho, e é uma visão transparente, porque todo mundo sabe
o que está vindo de recursos para a cidade de São Paulo no meio da pandemia. Candidato, cabe às prefeituras tomar várias decisões a respeito do retorno às aulas agora em 2021, dentro dos parâmetros que são colocados pelos governos estaduais. A educação municipal pública em São Paulo é focada principalmente no ensino infantil e ali no começo da educação também do ensino básico. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, caso o senhor seja eleito, a partir de 1º de janeiro, qual vai ser a sua decisão a respeito das escolas públicas municipais e a possibilidade de retorno das aulas presenciais para essa faixa etária? Bom, em primeiro lugar, a decisão não é só minha, né? Nós temos um conselho na área de saúde, mas eu quero lembrar o seguinte, que as crianças que são consideradas vetores, elas estão nas comunidades, estão nas periferias da cidade de São Paulo, aglomeradas. Uma criança na periferia, ela não tem a opção de ficar em casa, até porque, geralmente, na periferia, moram de 5 a 10 pessoas em 2 ou 3 cômodos. Então, essas crianças saem para a rua e se juntam com os coleguinhas e ficam todos brincando. Até gravei um vídeo conversando com crianças numa comunidade aqui em São Paulo, e perguntando para elas como é que elas faziam durante a pandemia. E elas reclamavam muito que queriam ir para a escola porque na escola elas podiam brincar. Então, o vírus não é inteligente, né? O vírus pega em qualquer lugar. Então, se as crianças estão aglomeradas, é melhor que elas estejam nas escolas com todos os cuidados que estabelece a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Anvisa, do que nas ruas do jeito que estão. Inclusive, nessa comunidade, a líder da comunidade me dizia que algumas crianças já foram atropeladas porque alguns pais, né, não têm como sobreviver, têm que ir para o trabalho, não têm onde deixar essas crianças, deixam aos cuidados de outras crianças e acaba acontecendo acidentes. A gente tem que cuidar dessas crianças. No lockdown que a gente está vendo ali na Europa, numa segunda onda, nós estamos vendo que eles não pararam as aulas, nem do ensino infantil, nem do ensino médio. Então, a gente tem que rever esse processo, a prefeitura tem que fazer a lição de casa, né, o que as escolas particulares já fizeram, estão de volta parcialmente às aulas, mas tem que cuidar dessas crianças, porque essas crianças estão literalmente abandonadas e estão em contato uma com as outras, quer dizer, então o distanciamento efetivamente não existe. Candidato, há uma expectativa desde o início da gestão, que até então era do governador João Dória, foi para Bruno Covas, de algumas privatizações e concessões aqui em São Paulo. Parques, mercadões, terminais de ônibus. Eu queria saber, se o senhor for eleito, o que isso vai para frente, o que não vai? Qual que é a opinião do senhor sobre essas privatizações aqui em São Paulo? A gente tem que olhar cada uma delas, né? Eu acredito muito na parceria público-privada, eu trabalhei em cima disso, eu acho que a concessão não deve ser dada diretamente à iniciativa privada, largando a prefeitura, abandonando a sua responsabilidade de fazer zeladoria, não é assim que funciona. Me preocupa muito a questão dos mercados, por quê? Porque o mercado, assim como a feira livre, são reguladores de preço para baixo. Se a gente acabar com os mercados ou criar mecanismos esses, que o aluguel dos mercados fiquem muito alto, nós vamos ter uma subida de preços, assim como se nós acabarmos com as feiras livres, que existem alguns que têm essa intenção, e os preços do hortifruti granjeiro vão subir nos supermercados, porque não haverá mais concorrência. Então, a concorrência é extremamente importante. Quando os mercados foram criados, eles tinham um fator, né? E vários mercados estão nas periferias da cidade de São Paulo. Então, o fator ali é o fator de você ter um preço mais barato. Então, a prefeitura, quando fez isso lá atrás, tinha intenção de manter o abastecimento da cidade. Posso lhe garantir que o CEAGESP abastece os mercados da cidade e as feiras livres e garante o preço baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente privatiza mercados, a gente pode estar inviabilizando a compra do cidadão. E isso é uma coisa que eu não farei com certeza absoluta, até porque minha especialidade é direito do consumidor.
Eu quero agradecer ao candidato do Republicano, Celso Russomano, que conversou conosco nesta série de entrevistas aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com os candidatos a prefeito de São Paulo. Candidato, como última pergunta, como a gente sempre faz para todos os candidatos, o senhor confirma a presença no primeiro debate do segundo turno na Band, no dia 19 de novembro, caso seja escolhido para ir para o segundo turno aqui em São Paulo? Com certeza, eu estarei no segundo turno, estarei no debate da Bandeirantes. A Bandeirantes é pioneira em debates. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sempre falo isso para o Johnny. Sem dúvida nenhuma, estarei presente. Quero aproveitar o ensejo para pedir o seu voto, dizer que meu número é 10 e que eu quero fazer o melhor pela cidade. Me dê uma oportunidade. Fui candidato em 2012. Quem foi escolhido foi o Haddad, nós tivemos a segunda pior administração da cidade. Em 2016 fui candidato de novo, o Dória disse que ia ficar, abandonou a cidade. Me dá uma oportunidade, me deem uma oportunidade que eu vou mostrar capacidade, gerência, ótimos profissionais ao meu lado, técnicos da própria prefeitura trabalhando para que a gente faça uma cidade melhor. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, candidato.